Eu tenho me questionado, me perguntado, diante de nossos olhos, nós estamos vendo uma neutralização do adventismo. E tudo isso tem a ver com a falta da visão do santuário, e isso tem a ver com a preguiça do estudo diário da palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, é óbvio que nós não teremos de maneira nenhuma uma igreja que viva em comunhão, uma igreja que viva em santidade. Algo que me chama muita atenção, e viver em santidade não é algo que vem de nós mesmos. Nós somos inclinados a vivermos longe daquilo que realmente Deus almeja para cada um de nós. É inerente ao coração humano se afastar daquilo que Deus almeja para cada um de nós. Portanto, para experimentarmos a presença de Deus, é necessário, pela graça e pelo poder de Deus, morrermos para o erro. Na minha perspectiva, santidade tem a ver em Deus, ele arrancar do nosso coração aquilo que não lhe pertence. Justificação, ela nos tira do mundo, mas a santificação diária, essa dependência de Deus, ela arranca o mundo de dentro de cada um de nós. Paulo um dia disse assim: miserável homem que sou. Eu gosto dessa expressão de Paulo, porque o próprio Paulo, em Romanos capítulo 7, quando ele diz: miserável homem que sou, quem há de me livrar deste corpo de morte? E é interessante que o arqui-inimigo, ele coloca um corpo de morte na vida do ser humano, e por muitos e muitos anos nós estamos lutando para tirar esse corpo morto. Mas esse corpo morto só consegue ser vencido pelo poder de Deus. O inimigo coloca o corpo morto da religiosidade sem espiritualidade. A religiosidade sem espiritualidade, na minha concepção, é quando você não consegue perdoar. É quando você coloca o etnocentrismo religioso acima da presença de Deus na tua vida. As normas da igreja é mais importante do que pessoas. Eu costumo dizer, se você não consegue, de acordo com a visão bíblica, não consegue perdoar, é mais ou menos com o zelo sem amor, que é o pior tipo de hipocrisia que existe. Sabe, queridos? O pior tipo de hipocrisia que existe é o zelo sem amor. É possível com Deus lado a lado, sentir a presença de Deus, viver o seu poder, é ralaquear com Deus, é você caminhar com Deus todos os dias, todas as manhãs, é você cair de joelhos. Eu gosto dessa expressão porque o ser humano, ele sem Deus, ele não é ninguém. Quando nós nos apresentamos pela manhã, nas primeiras horas do dia, nós devemos já cair de joelhos. Eu estou vendo agora um grupo de pessoas trabalhando através
da reforma de saúde, tudo isso é importante. Pessoas que se levantam, mas a primeira coisa que faz é ir fazer sua caminhada, cuidar da saúde. Ei, de acordo com as escrituras, é primeiro Deus. É você já cair de joelhos na presença de Deus e dizer: Santo Deus, arranca do meu coração esse miserável homem que sou. Santo Deus, ajuda-me pela tua graça, pelo teu poder, a trilhar e estar firme dentro dos perímetros da tua vontade. Como diz Ellen White, devemos nos apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida, toma-me para ser teu inteiramente. Inteiramente. Então, nós estamos vivenciando um momento dentro da igreja aonde as pessoas, ou diante de nós estamos vendo a neutralização do adventismo, da nossa identidade. Recentemente eu fiquei abismado quando eu vi um colega pastor saiu da igreja e ele voltou para o catolicismo. Gente, um pastor. Então, como é que está a nossa identidade, a doutrina da igreja? E eu estou, nesse momento, fazendo uma pequena reflexão do estado da igreja, mas antes, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Eu tenho quanto tempo ainda, irmã 30 Mônica? minutos pode ser, viu, pastor? De 25 a 30 minutos. Ok. Vamos então, abram suas Bíblias no livro de Zacarias. Eu amo esse livro. Zacarias capítulo 13, o versículo 9. Zacarias capítulo 13, verso 9. Então veja, Paulo estava indagando, né? Miserável homem que sou. Nós precisamos tomar uma decisão decidida de estarmos do lado do Senhor. E Paulo entendeu isso quando ele diz lá em Gálatas, capítulo 2, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero fazer 3 perguntas nesta manhã. 3 perguntas. Perguntas essas cruciais, imprescindíveis. Precisamos responder à luz da Bíblia. A primeira pergunta é: de que lado eu estou? Paulo, ele precisou firmemente tomar sua decisão de permitir que Cristo arrancasse do trono do seu viver o velho homem. Paulo chega a dizer: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu viver que agora vivo pela glória do Filho de Deus, que me amou. Sabe, queridos, Cristo precisa estar no centro do nosso viver. É como se Paulo, eu gosto de fazer essa ilustração, eu, em um dado momento, tive essa oportunidade de fazer. Paulo estava dizendo mais ou menos: eu posso colocar o primeiro prego aqui para crucificar o velho homem, eu posso bater, colocar o primeiro prego. Agora, quem há de crucificar essa outra mão? E os pés? Quem há de crucificar? Eu imagino agora o dilema de Paulo. Quem há de crucificar a velha natureza, o eu egocêntrico? Quem há de crucificar? Então, Paulo tenta encontrar uma saída e ele chega a afirmar: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque eu estou crucificado com Cristo e agora vivo pela fé no Filho de Deus. Cada um de nós que estamos aqui,
Para vivenciarmos uma vida de consagração e santificação, é necessário permitirmos que Deus em Cristo seja o centro do nosso viver. É inerente, gente, à nossa natureza. É inerente à nossa natureza fugirmos dos planos de Deus. E é interessante que quanto mais eu coloco Cristo no centro do meu viver, Cristo, ele fortalece a minha identidade, e quando ele fortalece a tua identidade, ele te concede uma missão. Comunhão sem missão é egocêntrica. Não existe comunhão, santificação, ser separado por Deus, arrancar. Veja, Deus ele justifica você em Cristo Jesus, ele perdoa você, ele renova você, mas ele arranca do trono do seu viver aquilo que não pertence. E isso só acontece mediante a santificação. É o momento que você comparece diante de Deus, todos vocês, a Bíblia nos fala isso, não há um justo sequer. Todos nós precisamos da graça de Deus, todos nós precisamos, pelo poder de Deus, ter a nossa identidade fortalecida. E aí Deus, ele nos concede uma missão. Eu lembro muito bem, antes de entrarmos aqui no texto, mas eu lembro muito bem, queridos, um dia eu contei, eu acho que em algum outro momento, quando Deus me deu a oportunidade de ver ele agindo através da missão de Deus na vida da minha família. A minha mãe, para você ter uma ideia, ela convivia com uma mulher do mesmo sexo durante 24 anos da vida dela. A minha mãe tentava de todas as formas sair dessa vida, mas ela não conseguia. Eu fico imaginando que talvez alguém aqui esteja passando por um momento difícil, e só você sabe quão difícil é você se libertar. Só você sabe qual é a sua área diferente dela, e você precisa, pela graça e pelo poder de Deus, colocar Cristo no centro e arrancar os teus desejos, tuas inclinações. Somente Cristo pode fazer isso. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Qual é a real situação da igreja hoje? É um ministério desconectado. É uma vida desconectada. Ah, eu espero experimentar a presença de Deus. Ah, eu espero buscar Deus pelas manhãs. Ei, eu quero dizer para você que nada disso irá mudar a tua vida. Não é a doutrina da igreja, por mais importante que seja. A música dessa igreja, por mais linda que seja. A única coisa que vai mudar a nossa vida não é aquilo que sabemos, e sim aquilo que acreditamos. Ei, escute uma coisa: a tua identidade não se limita aos teus fracassos. Eu quero dizer para você, querido amigo, que já caiu em dado momento. Eu quero dizer para você que Deus, ele tem poder de renovar a tua vida. Ele tem poder de ser o centro no teu viver, se tão somente você decidir: Santo Deus, eu quero vivenciar uma vida vitoriosa. Deus, ele é o único que pode realizar isso em nossas vidas. Todos nós que aqui estamos temos nossas lutas, nossas barreiras, nossas inclinações. E há momentos que você olha para você mesmo, você pensa em desistir. Há momentos que você clama como Paulo: miserável homem que sou, quem há de me livrar deste corpo de morte? E o próprio Paulo disse: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Sem mim nada podeis fazer.
João capítulo 15. Sem mim, nada podeis fazer. Sabe, queridos, meu irmão era assaltante de banco, José Márcio, e ele chegou de um assalto a um banco, eu estava lendo a palavra, já estava batizado na igreja, com 15 anos de idade, e ele havia feito uma promessa e disse assim, olha, quando você completar 15 anos de idade, você vai fazer parte da quadrilha especializada a assaltos de banco, aqui na região do Nordeste. Eu estava, na época, em Santa Cruz de Capibaribe, próximo a Caruaru, a 100 e poucos quilômetros da nossa capital, Recife, aqui no Nordeste. E ali, o meu irmão chega de um assalto, muito cedo. Eu estava lendo as escrituras, ele passou, e os companheiros dele foi passando um por um, e de repente ele para, olha nos meus olhos, joga uma malote do Banco do Brasil ali, notas de 100, de 50, e eu me lembro como hoje, e ele me deu um tapa bem forte. E ele disse assim, sai dessa, rapaz. Que história é essa de adventismo? Sai dessa. Eu fiquei cabisbaixo, chorando. Mãe colocou a mão no meu ombro assim e disse, filho, eu quero conhecer o Deus que você conheceu. Ali foi um divisor de águas na minha vida e no meu ministério. Eu tive a imensa alegria de estudar a Bíblia com a minha mãe. Só não terminei porque eu tive que fazer teologia. Eu fui para o IAN fazer teologia. E aí o irmão Zezinho continuou o estudo. Eu tive a alegria de voltar e ver minha mãe sendo batizada para a honra e a glória do nosso Deus. Então, primeiro Deus, ele liberta você para ele te conceder uma missão, e nesta manhã, de maneira muito especial, Deus quer conceder a você, meu amigo, minha amiga, que está conectado conosco. Deus quer conceder a você uma missão. Ele fortalece a tua identidade, e a tua identidade não se limita aos teus fracassos. Tua identidade se limita a Cristo Jesus. É Cristo no trono do nosso viver. Eu sei que não é fácil as lutas, as batalhas da vida, mas a santificação, o principal objetivo da santificação é arrancar o mundo de dentro de nós. Esse é o principal objetivo de Deus. É Deus colocar esse desejo, esse brilho nos teus olhos para salvar os teus familiares e amigos. Enquanto você não entender a tua real missão aqui na Terra, a tua vida nunca terá sentido. E a Bíblia diz em Zacarias capítulo 13, versos 9, eu farei passar a terceira parte pelo fogo e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão o meu nome e eu os atenderei. Direi, vocês são meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Primeira pergunta dessa manhã tão especial. De que lado você está? Qual é a tua decisão nesta manhã? É estar do lado do Senhor? Ele diz aqui que nós iremos passar por provações, pelo fogo, e seremos purificados. Mas uma pequena parte restará dela. São os remanescentes fiéis, não porque são bons, não porque são especiais. É menos de nós e mais de Cristo, até as tuas boas ações. É resultado dessa relação, desse caminhar com Deus, de estar na presença de Deus.
Isso não vem de vós. Aí eu participo desse projeto tão especial. Aí eu vou orar a Deus, o jejum de Daniel, eu vou orar a Deus para que Deus venha responder minhas orações. Ei, o principal objetivo do jejum é mostrar quão pecadores somos e o quão devemos ser dependentes da presença de Deus. O jejum não é para convencer Deus de que ele precisa de conceder algo. Se até hoje você tem jejuado diante da presença de Deus, clamando a Deus por algo, e chora, e isso, e aquilo. Ei, deixe do seu discurso de alta piedade, de vitimismo. Você precisa entender que o principal objetivo do jejum não é convencer o Pai de que ele precisa te conceder algo. O principal objetivo do jejum é mostrar quão dependente devemos ser do Pai para vivenciarmos uma vida de santidade e de comunhão. Isso não vem de nós, não é fácil. Sabe, queridos, eu não sei qual tem sido as tuas lutas, mas eu quero dizer para você, Deus, Ele quer trabalhar na tua vida para que você tome a decisão de estar do lado do Senhor. A segunda pergunta está no capítulo 10 de Zacarias, o versículo 1 diz da seguinte forma: peça ao Senhor chuva no tempo das chuvas. Peça ao Senhor que faz as nuvens de chuva, e Ele lhes dará chuva abundante, e a cada um a vegetação do campo. Sabe, queridos, a segunda pergunta, o que mais eu tenho pedido ao Senhor. Ellen White diz que a maior de todas as necessidades da igreja é a comunhão. Ellen White, falando a respeito da consagração, ela diz que é um ato de dedicar toda a vida e todos os interesses a Deus. Requer uma entrega total, uma decisão de permitir que Deus use cada talento, cada momento e a cada oportunidade para a sua glória. O Lar Adventista, página 205. Ellen White falando agora sobre santificação, é uma obra diária. Ninguém se engane pensando que Deus aceitará um coração dividido. Meio a ele, meio ao mundo, ele requer tudo, todo o coração, toda a mente, toda a alma, toda a força, redimidos completamente a ele. Caminho a Cristo, página 58. Isso é santificação. D.L. Moody, falando sobre a importância da consagração, ele diz: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a ele. Com a ajuda de Deus, eu serei esse homem. Moody chega a afirmar: ei, quantos de vocês nesta manhã querem dizer: Senhor, com a ajuda de Deus, eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher, conta comigo, Senhor. Coloca aí no chat. Eu quero ser, Senhor Deus, esse homem, esta mulher. Tozer, ele chega a afirmar: a santificação não é algo que fazemos, mas é algo que permitimos e recebemos. É o resultado de nossa disposição de deixar o Espírito Santo fazer a obra em nós, moldando-nos à sua imagem em Cristo. Charles Spurgeon, ele diz que santificação é mais que uma separação do pecado, é uma dedicação completa a Deus, é um desejo ardente de fazer a vontade dele e viver para a sua glória. John Wesley um dia disse: dar-me sem homens que nada temam além do pecado e nada desejem além de Deus, e eu mudarei o mundo.
Tais homens não precisam de nome, riqueza ou posição, apenas precisam de um coração totalmente consagrado ao nosso Deus. Portanto, o que mais eu tenho pedido ao Senhor? Eu tenho clamado o batismo diário do Espírito Santo. E por último, o que mais eu tenho feito pelo Senhor? Capítulo 8 de Zacarias, o versículo 23. Eu gostaria que alguém lesse para mim, por gentileza. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Obrigado, minha guerreira. O que mais eu tenho feito pelo Senhor? Quando o coração está santificado, ele se dedica completamente a Deus. Santificação é o menos de nós e o mais de Deus, para vivenciarmos a missão de Deus em nossa vida. Sabe, queridos, talvez você esteja passando um momento difícil na sua vida, mas eu quero dizer para você, em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Essa é a raiz de nossos problemas. Ministério desconectado. Quanto mais eu estou conectado, a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Essa conectividade de João 15, verso de 1 a 5, eu sou a videira, vocês são os ramos, é o grande segredo. É o grande segredo. John Wesley um dia disse assim, Deus pode fazer mais com um homem que está 100% comprometido com ele, do que um exército inteiro de homens que estão 99% comprometidos com ele. Sabe, querido, não quer você, nesta manhã, dizer, Santo Deus, eu quero ser esse homem 100% comprometido com ele. Deus, há um texto do Espírito de Profecia para que isso aconteça na nossa vida. Eu queria ler esse texto. Diz assim, não deixe com que nada, não importa com querido, não importa com amado, absorva sua mente e afeições, desviando do estudo da palavra de Deus ou da oração. Vigiai em oração. Qual é a solução de Deus, então, para a igreja? E eu fecho com isso aqui. Qual é a solução de Deus, então, para a minha vida e para a sua vida? Atos capítulo 1, verso 8 diz, espere. Ore mais. Veja a sequência. Deus quer que venhamos esperar. Deus quer que, de maneira muito especial, venhamos orar mais. Recebamos o poder de Deus. E aí Deus espera que venhamos evangelizar. Solução de Deus? Espere, ore, receba o poder e evangelize. Se você tiver essas 4 coisas na sua vida, Pedro, Erilene, Amélia, Alcides,
Se vocês tiverem a Maria, Paulo Fernando, se nós tivermos pela graça e pelo poder de Deus, a paciência de esperarmos mais, tudo está muito rápido, corremos de um lado para outro, precisamos parar mais. Primeiro Deus na nossa vida, orar mais, receber o poder, e pela graça e pelo poder de Deus, evangelizarmos. Uma vida de santidade leva você ao cumprimento da missão. Porventura, há alguém em nosso meio que gostaria de dizer: Santo Deus, eu quero ser esse instrumento em tuas mãos. Eu quero vencer. Eu quero. E eu entendo que Deus não precisa da maioria para ser totalidade. Deus não precisa. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Alguém gostaria de dizer: Santo Deus, me toma para ser teu inteiramente. Conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Bondoso Deus e Pai. Obrigado, Santo Deus, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Aqui estão teus filhos, homens e mulheres com lutas, homens e mulheres que são imperfeitos, mas homens e mulheres que querem ter a identidade fortalecida para o cumprimento da missão. Homens e mulheres que querem ter identidade missionária, que querem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Para que isso aconteça, trabalha em nossas vidas. Conta comigo, ó Senhor, que essa seja a frase e a nossa vida até ver Jesus voltar. Nós clamamos essas bênçãos, nós te agradecemos, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus. Amém e amém.